Acho que fica aberto agora, então, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, né? Fica em aberto. Ângela, está inscrita, pode falar, Ângela. Boa noite. Ou boa Boa noite, não. tarde. Já estou atrapalhada. A gente fica aqui em casa, não importa. É, Você acorda às 8 e vai dormir às 4, então fica difícil. isso mesmo. Bom, gostaria de parabenizar a Anne e a Gi pelas falas, né? E aí, assim, né? Ambas falam de uma questão. Tem uma questão, na verdade, uma observação e questões, né? A assistência social, né, trabalha muito com o fortalecimento, desenvolvimento, o adensamento do Estado social, né? E aí, nós sabemos que este governo, né, além de apoiar, implementar as políticas neoliberais, né, fortalece, e tem fortalecido, e anunciado, e denunciado, não é? Aliás, anunciado as necropolíticas, não é? E somado às necropolíticas, então vocês falam assim, mas é importante a participação da população, ok, fortaleçamos o Estado democrático de direito, ok, mas a participação da população, ela está sendo obstaculizada por um movimento que compõe, né, os Estados neoliberais, que é o processo de criminalização dos grupos e movimentos sociais, né, quer dizer, em outros tempos, muito recentes, a participação, ela até era ouvida, né? Mas no atual governo da necropolítica, me parece bastante complicado, né? Não que as pessoas não devam participar, né? Mas a intensidade com que se tem criminalizado, né? Quem participa e reivindica políticas, né? E direitos, tem sido uma marca, enfim, deste governo e do governo golpista, né? A partir de 2016. Então, como é que vocês olham, né, para esse horizonte atual das políticas de assistência social nesse governo da necropolítica, né? Porque nós sabemos que existe uma diminuição de investimentos no social, né? Justificando com um discurso escravagista, né? Que também é racista, a questão, né? E fortalecendo, portanto, posturas conservadoras que vão criticar a assistência social não como um direito, mas como uma benesse do Estado, como algo desnecessário, porque atende a vagabundos, não é? E vagabundas. Então, como é que vocês leem esse horizonte da atual política da assistência social, né? E aí, a outra questão obviamente que no longo prazo somos contra o Estado, mas no curto e no médio temos que ser a favor do Estado, e não é qualquer Estado, é o Estado social, né? E aí, né, nós temos o quê? Uma dimensão de uma compreensão das origens da pobreza, aliás, uma falta de compreensão dela, né, sobretudo pelos pobres, sobretudo pela classe que vive do trabalho, dos grupos sociais estigmatizados, né? Então, eu sempre falo para as meninas, para o pessoal da assistência social, né, do curso de assistência social, que tem uma dimensão política educativa imensa, tem uma potência muito grande. Contudo, o que eu vejo é que quando os assistentes sociais entram, né, na dimensão das políticas e dos atendimentos, essa parte educacional política, ela fica escanteada, né? Gostaria de saber, então, se há experiências de processos educacionais, porque, assim, é a tomada da consciência da exploração que vai fazer com que o explorado reivindique seus direitos, não é? Então, como é que a gente pode pensar, né, num alinhamento entre atendimento, né, atendimento e processo educativo? Porque vejo ainda as políticas de assistência social no Brasil como dicotomizadas, separadas, com peso, obviamente, em função das questões sociais, da gravidade das questões sociais do nosso país, não é?
com um grande peso na balança, né, em relação ao atendimento e não aos processos educativos. Como é que a gente pode pensar em processos educativos nesse sentido? Gratidão. Só um comentário, Gi. Na hora de consolidar os dados, seria interessante, e fiquei encafifada com a quantidade, né, de famílias, porque está em números absolutos. Em números relativos, a pobreza no litoral do Paraná, ela é crítica, ela não é? Como é que é? Se a gente comparar em nível estadual, a Anne trouxe os dados do território de cidadania ali da pobreza, que é território indígena, e do contestado, né? Então, esses números absolutos, como é que se configuram na relatividade dos números em termos de Paraná ou Brasil, né? Para a gente ter uma dimensão. Elci, pode falar. Boa tarde, parabéns, Gisele, parabéns, Anne. Eu acompanhei essa semana e até brinquei que foi uma overdose de serviço social, né? Tantas frentes que vocês batalharam bastante tempo e atingiram alguns pontos cruciais para o município de Matinhos, né? Acho bem importante. Eu queria enfatizar que a fala da professora Ângela, ela me surtiu também um questionamento, considero bastante relevante a explanação que ela fez, contextualizou, e a arguição que ela fez sobre essa situação mesmo de Estado. Eu queria realmente ressaltar, quanto ao Estado, ele não se preocupa realmente com a pobreza, e ele mistifica um pouco, né, e a questão das benesses, né, de estar dando, de estar, como que eu poderia dizer, quais as palavras que eu poderia usar, que ele está auxiliando e que não é dever do Estado, isso me preocupa muito, porque nós estamos aí indo a quase o segundo ano de governo, né, e isso pode ter prejuízos futuros para essas pessoas em vulnerabilidade social, né? Então, eu só queria parabenizar a arguição da Ângela e dizer que eu estou junto nessa questão e querendo saber um pouquinho mais, tá? Muito obrigada. Alguém mais? A Fran, pode falar. A gente sabe que teve a PEC, né, que congelou os repasses dos recursos financeiros para as políticas públicas de forma geral, e no qual a gente não contava com o contexto de pandemia, no qual a gente sabe que a população usuária ela tende a crescer, de certa forma, né, nos serviços e nos atendimentos, por causa do avanço neoliberal, dos retrocessos de forma como um todo, o avanço do número de desemprego. Então, eu queria saber das professoras se nesse estudo foi feito uma avaliação de quanto esse impacto que foi o congelamento na PEC vai impactar nos serviços ofertados à população de extrema pobreza e de vulnerabilidade social no litoral. Então, seria nesse sentido, porque, como eu vi aqui no comentário, a PEC da morte, de certa forma, ela foi mesmo, porque quando você trabalha com garantia de direito, execução de políticas públicas, você precisa de recurso, e quando você usou como base um ano anterior e que você sabe que as projeções elas já vinham tendendo a ser muito maiores do que seria, e agora na pandemia a gente sabe que essa projeção ela tende a crescer também. Então, eu queria ver se teve algo nesse sentido com relação aos recursos para a execução das políticas públicas. Está inscrita, Silma? Pode falar, Silma. Primeiro, eu quero parabenizar, muito bacana, muito boas falas de vocês, muito importante. E uma curiosidade que eu tenho, a partir de algumas reportagens que eu tenho acompanhado, quando a Anne coloca toda essa questão de acompanhamento das famílias, essa questão do cadastro, enfim, tudo que a gente sabe que realmente é importante e é necessário que aconteça. Vocês tiveram oportunidade nessa pesquisa de informações relativas à violência contra as mulheres nesse período de isolamento, aí, de distanciamento social, porque o núcleo familiar é como a Anne colocou, a Gisele, né,
muitas vezes, muitas pessoas convivendo no mesmo espaço, espaços nem sempre adequados, enfim, e essa questão do silêncio das mulheres, delas não terem nem a quem recorrer, porque tudo parado, tudo, enfim, muitas não têm acesso a celular, enfim. Então, essa questão das mulheres é uma questão, assim, que eu considero bastante traumática nesse momento, bem como a questão das crianças, né? Muitas vezes crianças que também não estão tendo atendimento, apoio necessário, isso não se relaciona apenas à questão do bem-estar físico, mas em especial a questão, né, emocional. Apenas assim para, se vocês tiverem alguma informação aí no litoral sobre essas questões. Obrigada. Pode falar, Leda. Eu quero fazer algumas considerações, aliás. Para começar, eu quero parabenizar a Gisele, né, você e Anne, pela a brilhante roda de conversa. A gente precisa discutir isso, nós precisamos pensar no contexto em que nós estamos e para onde que nós vamos. Nós precisamos. Eu, assim, me olhei muito e olhei assim com o olhar da assistente social para a sociedade em que nós estamos vivendo, né? E aí, quando a gente fala de pobreza e a desigualdade, nossa, gente, que é isso, né? Onde é? E quando você fala, Gisele, também da questão da participação política ou a participação qualificada, né? E aí olhar para os nossos direitos, olhar para os direitos dos menos favorecidos, né? Aonde é que nós vamos encontrar um foco, uma direção? Eu já falo mesmo de um chefe de uma nação que não diz nada para nós e que está responsável, está com a caneta na mão e que reduz os direitos educativos, da educação, da assistência social, da saúde, e que brinca com a população, sabe? E numa pandemia drástica, cruel que nós estamos vivendo, faz piadinha com pessoas, sabe? Brinca. Nossa, isso causa uma indignação tão grande e o nosso direito democrático de participação, eu não sei se foi a professora Anne Catuta que falou um pouco dessa coisa de como nós vamos participar, como o povo vai participar, que democracia é essa, se meio sem luz, sem direção, mas a gente precisa, enquanto profissionais do campo da assistência social, tá buscando essas discussões e está indo para a base, está conversando na base, e que bom que nós temos os assistentes sociais dos CRAs, dos CREAS, né, da saúde, e que são não só os assistentes sociais, mas todos os profissionais comprometidos com o povo, né? Que é isso que a gente precisa. O povo está precisando de luz, né? De luz. E o que é isso? São as políticas públicas de direitos, né? Então, foi importante estar aqui com vocês, assim, porque me trouxe tudo isso. E nós precisamos nos indignar. Tem uma coisa que diz assim, que na vida nós precisamos ter indignação, fé e coragem, né? Quando eu fico indignada, eu tenho que acreditar em algo, eu tenho que ter coragem, eu tenho que enfrentar, não posso parar, nós não podemos parar. Então, eu acho que era um pouco isso, assim, mas muito rico o debate, né? A explanação de vocês, né? A Ana Catuta também me motivou bastante, assim, a ouvir o que ela está pensando, né? E é isso, querida, muito obrigada. Tá bom. Então, vamos lá. Anne, que gostaria de responder, então, as questões, depois eu falo um pouquinho, né? Tá. Então, já respondendo a Catuta, né?
em relação, né, a essa questão do Estado, né, que até a Elci também falou. Vejam, o nosso Estado, e muito mais reforça o nosso governo, ele é um governo conservador, com os traços liberais. Ele é liberal, mas nós tivemos um conservadorismo no Brasil, muito grande. O Brasil já se inicia, já os direitos no Brasil se iniciam com direitos políticos, depois dos individuais. As pessoas estavam interessadas no voto, elas queriam comprar, inclusive, essa população que é empobrecida através da cesta básica, desde o início dos tempos, desde que o Brasil é república, que o pobre e negro, ele tem sofrido com toda essa política que além, eu não posso dizer só que ela é liberal, porque ela vem pelo conservadorismo primeiro, de uma lógica patrimonialista e coronelista no país. Ela se inicia com grandes coronéis, e coronéis que nunca olharam para essa população, olharam simplesmente só quando ela passa a ser voto. E aí se constitui os direitos no país por uma via que é totalmente inversa do que a gente viu aí a construção de outros países. É por isso que quando a gente vai falar em política no Brasil, né, e vocês têm essa mesma leitura, a gente nem compara, né, com a construção dos outros países, porque o Brasil teve particularidades que foram violências com a população desde o começo. Então, essa população já vem sendo violada. Tanto que a gente mostra aí inúmeros indícios, e a gente está vendo nas reportagens hoje ainda, né, de que o direito, inclusive, das empregadas domésticas, ele é muito recente, porque as pessoas ainda achavam que os trabalhadores tinham que ser das suas famílias, eram trabalhadores que eles mostravam como se não tivesse necessidade de pagamento. Até vimos ontem, aquela reportagem daquela empresária, né, que deixou em cárcere privado a idosa, sem pagamento de salário. Ainda isso é muito normal. E assim, normal não é normal, mas é normal para esse tipo de pensamento conservador. Não acredito que a população tenha se estarrecido com isso, porque, olha, o Bolsonaro já falou tanta coisa e as pessoas não acharam isso ruim. O Bolsonaro, ele representa um grupo de pessoas, representa um pensamento no Brasil. E esse pensamento é um pensamento primeiramente conservador dessa elite que é coronelista, que é patrimonialista, que inclusive acha que os espaços públicos são uma extensão da sua casa. Tratam as prefeituras como sua casa, tratam os espaços públicos como sua sala de estar, onde ele mesmo pode receber e pode dizer quem pode falar ou não. E aí entra a participação, né? Então, assim, esse governo trata desta forma as pessoas e representa um grupo no Brasil ainda, uma cultura que o Brasil tem. Então, assim, vem historicamente se construindo. E aí, quando a gente vai falar do que é que a política da assistência pode fazer, e essa leitura que os profissionais, principalmente, podem ter e desenvolver um trabalho com um pouco mais de mobilização política, ou até de um trabalho maior com a população em situação de pobreza, para que ela também acesse os seus direitos e reconheça, enquanto sujeito de direitos, uma das coisas que a gente pode apostar para que isso se fortaleça na participação é pensar os espaços políticos que já estão instituídos, os movimentos sociais, pensar desde lá da própria participação das comunidades, através das organizações de moradores, fortalecendo eles com indicadores sociais, com os dados que têm impacto. E aí também entra o papel da própria universidade, em subsidiar, através desses dados, do que realmente tem acontecido nos municípios, no governo, trazer dados concretos para que se transforme isso em políticas sociais. Esse governo é um governo muito agressivo e é um governo que tem um discurso onde acha que o usuário da política da assistência
é preguiçoso, não tem direito a receber, não quer trabalhar, né? Não consegue percebê-lo como sujeito de direito. É um governo que tem elementos, assim, fortes liberais, onde acho que o mercado tem que suprir todas essas questões e que sobrevivam mais forte, mas também é um governo que não tem prioridade de investimento, não consegue perceber o investimento. Então, é somente através, eu acredito, que somente através das nossas pesquisas, através do levantamento de dados, dos atendimentos, é onde os profissionais conseguem fazer uso da tecnologia para lançar os dados, mostrar o que está acontecendo de fato, só assim transformar isso em políticas sociais. E assim, buscando, na verdade, a efetivação dos direitos através desse argumento. Acredito que a gente só ir para esse embate sem essa leitura e sem os dados reais, os dados da realidade, a gente não consegue avançar nesse governo. E também, os profissionais, a gente pensa assim, para que não fique um debate, né, esvaziado dessa apreensão e até dos próprios, no campo da assistência social, do trabalhador da assistência, o que a gente tem feito sempre é incentivar a mobilização de grupos, porque além desse atendimento que é feito, que é um atendimento técnico, burocrático, e que tem também os desafios da relação de trabalho, porque também todos os profissionais estão inseridos aí em espaços que são muito difíceis, que envolvem política, que envolvem prioridade de recursos. É um espaço muito tenso. Além disso, eles podem estar organizando grupos a partir das demandas que vêm chegando a eles, por exemplo, organizando grupos a partir da situação de violência, da busca de recursos, da organização das comunidades, e trazendo com que isso se forme novos coletivos para a luta dos direitos, para que eles façam novas reivindicações. Isso é uma indicação que, inclusive, no curso de Serviço Social, a gente trabalha bastante com os alunos, que é buscar esses coletivos, buscar essas articulações, e aí com estratégias, né, e se engajar nisso, porque os profissionais não só apoiam, eles se envolvem nos movimentos sociais. Em relação a essa comparação do Paraná, né, em relação à pobreza, a Gisele vai poder dizer mais, mas o litoral, ele é indicado, inclusive, alto a pobreza do litoral em relação ao Paraná, é bastante alto, tanto que ele é indicado como uma das regiões, principalmente a região de Guaraxaba e a região de Antonina, como uma das mais vulneráveis do estado, e que precisam de mais atendimento. Inclusive, todos os recursos dos editais para inserção de trabalho social, eles estão contemplando essas regiões por ser mais vulneráveis, e não só pela questão econômica, mas também por outros elementos. Então, isso tem sido indicativo, né? Em relação também a essa PEC congelou, veja, a assistência social, já do ano passado, ela já vem sofrendo cortes. Sofreu 50% de corte do seu orçamento. Então, já estávamos trabalhando ano passado com 50% de dinheiro a menos. Já veio um corte no governo Temer, já cortou muito dinheiro. Depois, quando entrou o governo Bolsonaro, cortou mais dinheiro ainda, e a assistência social não tinha mais como executar, não tinha mais os repasses. O problema é que não tinha repasse do governo federal e do estadual. Acontecia muito pouco, reduziu muito. E aí, para trabalhar com essa população, quando teve a questão do Covid, quando pegou todo mundo de surpresa, as prefeituras não tinham dinheiro para poder executar as ações. Tiveram que ampliar os seus recursos via Câmara, solicitando uma correria. Ainda está sendo, porque esse dinheiro estava muito reduzido. Então, foi um impacto gigante. Nós ainda não avaliamos esse impacto quantitativamente, trazendo dados, elementos do que faltou, do que tinha antes e agora não tem mais, e que precisa. Agora ainda não, porque ainda a gente não conseguiu ainda, somente, né, os estudiosos dessa área não conseguiram ainda
ter, assim, a dimensão do que aconteceu, o que ainda está acontecendo. Então, provavelmente a gente vai trazer mais dados e conseguir desmistificar isso, desse impacto, mensurar esse impacto. Em relação à violência contra mulheres, que a Silma falou, também houve um aumento bastante grande, houve um aumento no sentido de que as mulheres têm recorrido mais, têm ligado mais para aquela violência, Disque 100, mas ainda, com essa situação de isolamento, muitos agressores estão em casa. E aí dificultou muito, houve muitas mortes de mulheres, isso aumentou muito no nível do Brasil, né? E pela falta, inclusive, de denúncia. Então, o Brasil ainda tem uma cultura bastante grande de que o vizinho não se envolve na briga do outro, como aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? É uma cultura que o Brasil tem, que é uma cultura bastante equivocada, que é no sentido de uma mulher pedir socorro e ninguém ia olhar, ninguém queria saber. E nessa situação esse período do Covid, do isolamento, isso tem acontecido muito. Mas ainda não temos dados da violência aqui no litoral. Tem dados nacionais e tem dados do Disque 100 tem, mas nós não temos ainda dados dos boletins de ocorrência. Ainda não vi nenhuma pesquisa sobre isso. E quem estuda isso, eu não me dedico a isso, acho que a Gisele também não, mas quem está estudando isso provavelmente tem mais fiel esses dados. Mas aqui do litoral, eu desconheço ainda. Eu acho que é isso. Não, tem mais uma questão. A Silvana vai falar disso posteriormente. Deixa eu só falar. Se vocês quiserem, assim, só uma complementação, se acharem interessante. Falar, é claro que no período da pandemia diminuíram substancialmente no Brasil os boletins de ocorrência, diminuiu substancialmente. Então, nós vamos ter muita subnotificação. Mas, enfim, um dado que a Anne trouxe não é o Disque 100, não, é 180 da violência contra a mulher, é 180. Subiu 40% em relação no período de março a abril, em relação a 2019, 40%, é muita coisa. Denúncias, né? E esse outro dado que a Anne se referiu, né? A pedido do Banco Mundial, o Fórum de Segurança Pública brasileiro, registrou, isso era uma pesquisa interessante, eu não li inteira a pesquisa, mas de relatos de briga de casal, feito por vizinhos e divulgados nas redes sociais, no período também de fevereiro a março, é o dado que eu tenho, cresceu 431%, de relatar em rede social, brigas, né? E também o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz que, no Brasil, uma pesquisa que eles fizeram em 12 estados, não é uma pesquisa de total abrangência nacional, mas o feminicídio, né? Ele cresceu no período de março a abril, e isso também em relação ao ano atual, em relação a 2019, tá? Ele cresceu 22%. Então, é bastante alarmante a questão da violência. Nós não temos ainda mais dados. São esses que andam circulando por aí, mas que mostra a gravidade, né, o acirramento da violência doméstica e familiar, e principalmente a violência contra a mulher, neste período de pandemia. Claro que o boletim de ocorrência nós não vamos ter, né, porque diminuiu em todo o Brasil. Mas outros acessos e outras pesquisas que a gente possa vir a conhecer, ou até, quem sabe, possamos desencadear aí, né, nessa discussão da rede, até voltar da rede da criança e adolescente no município de Matinhos, quem sabe a gente consiga também, né, Anne, abranger a questão da violência, a violência doméstica e familiar. Tá bom, gente? Eu queria só fazer essa pequena contribuição, porque o debate está muito bom, só parabenizando vocês duas aí, estou gostando bastante, tá bom? Um abraço. Mas não esqueça que vai ter a tua fala, né, Silvana? Já vou dizer o dia lá. Setembro, a violência doméstica e familiar e contra a violência contra a mulher. Tá bom? Um abração.
Tá. Muito interessante. Obrigada. Obrigada, Silvana. Obrigada, Silvana, por Anne, ter... você tem um minutinho para encerrar. Um minuto, Anne, para você Deixa eu encerrar. só, então, só falar da questão que a Leda trouxe, que eu achei bem interessante que ela falou. Em relação, né, se veja, esse governo, né, que tem trazido, assim, uma redução de direitos, assim, completa, né, um retrocesso na área da política da assistência social, um retrocesso em vários direitos trabalhistas. Esses posicionamentos que o governo Bolsonaro vem tendo, e a gente se sente muitas vezes de braços amarrados, porque nós estamos vendo esse retrocesso, né, essa destruição do que a gente lutou tanto para concretizar, para fortalecer. Eu acredito que a única forma da gente poder trabalhar, tentando assegurar, para não segurar, vamos assim dizer, o que está acontecendo, é fortalecer os espaços democráticos. Nós vamos ter que fazer o enfrentamento. Não tem outra forma. Eu acredito que, assim, baseado nos dados quantitativos, nos impactos, baseados em tudo que a gente consegue levantar, né? Que a rede já está bastante complexa, a gente consegue levantar muita coisa que está acontecendo, mostrando isso e fortalecendo os espaços democráticos, aqueles já instituídos como os conselhos, que têm que ser ouvidos porque eles assinam ata, porque eles têm uma corresponsabilidade jurídica em relação às ações que são feitas nos municípios, e também os espaços dos movimentos sociais, também os espaços dos municípios de debate, desde as comunidades. Eu acho importante a gente começar a trabalhar e sensibilizar. Só assim acho que a gente vai conseguir barrar um pouco, eu sou bem pessimista com esse governo, mas barrar um pouco do retrocesso que vem acontecendo, né? E eu acredito que também fortalecendo o que a gente acredita, os espaços, a nossa perspectiva ideológica para tentar mudar esse governo. Aí eu acho que para mim já é uma perspectiva mais revolucionária dessa mudança de governo, apesar de que eu também sei que o Estado não é o ideal, não é o que a gente buscou enquanto ideologia, mas é o que tem, e aí eu já parto numa perspectiva de que nós temos que ocupá-lo e tentar transformar na medida que podemos. Claro que não vai acontecer uma mudança radical, mas alguns direitos e concessões e benefícios têm que acontecer para atendimento da população, independentemente do tipo de Estado, do modelo de Estado, mas tem que existir. Acho que é isso. Tá bom, obrigada, Anne. Eu corroboro tudo que a Anne falou, não vou me estender, porque temos agora um tempo mais exíguo, e temos tempo para depois ir falando. Eu só queria responder duas coisinhas. As outras coisas a Anne já respondeu. Eu acho esse estado atual uma tragédia, como a maioria de nós achamos, sem saída, sem ser a luta social, que nós estamos limitados para ir para as ruas em função da pandemia. Eu acho que não podia ter tido uma somatória pior do que a que nós estamos vivendo. É um momento dramático, delicado, que exige muita paciência, porque a gente não está tendo nem condições de manifestar lutas mais concretas contra o desgoverno que está aí. Nós estamos tendo derrotas terríveis, ambientais, sociais, econômicas, enfim, um monte de coisa. Na saúde nem se fala. Agora, quando os números absolutos, Ângela, a pesquisa é inicial, mas nós só temos os números relativos no litoral, como a Anne já falou, sendo que aqui no litoral, de fato, os municípios mais pobres, relativizando os números, seriam Guaraqueçaba e Morretes, né, Anne? Que são Guaraqueçaba e Morretes, que são os municípios mais pobres. Mas a gente ainda vai prosseguir essa pesquisa e fazer comparativos mais amplos, tanto em termos de litoral, porque, claro, não dá para comparar Paranaguá, apesar do número mais alto que tem, com um município como o Guaraqueçaba, que nem tem sequer algumas políticas, né?
é um município, eu diria, por mais que seja antigo, em construção ainda, enfim, ou em desconstrução. A gente tem que avaliar tudo isso, e tudo isso está lá, são objetivos do meu grupo de pesquisa. Vamos ver até onde eu consigo ir, junto com a pesquisa da Anne também, que a gente está em parceria aí. E a PEC não é só a PEC, né, Fran? É a PEC 95/16, a PEC da morte, é a reforma da Previdência, é a medida provisória trabalhista, que está atingindo não só os trabalhadores, mas a política da assistência, a política da saúde, a política da educação, todas as políticas sociais perderam orçamento, estão perdendo. Tanto que mesmo antes da Covid, como diz a Anne, nós já não tínhamos, as políticas já estavam precarizadas. Aliás, para falar a verdade, sempre foram precarizadas. A Covid só escancarou a precariedade das políticas sociais nesse país. O descaso do Estado para com essas políticas. Na verdade, professores, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, das políticas públicas são verdadeiros heróis, porque nós trabalhamos numa precariedade permanente, fazendo milagres para conseguir, não tem laboratórios, não tem às vezes nem giz, e principalmente as escolas municipais, estaduais, as políticas das escolas fundamentais de ensino médio. As universidades ainda são privilegiadas se a gente fosse pôr na ponta do lápis. Então, eu acho que tudo isso está posto para a gente aprofundar, para a gente trazer propostas, para a gente arregaçar as mangas e travar novas lutas mais contundentes. Nós não temos saída. A gente não tem outra coisa para fazer a não ser unir esforços e lutar verdadeiramente, seja nas ruas, seja agora nas redes, contra um desgoverno que eu acho que não tem mais nem condições. Já, como disse ali um repórter, já é um cadáver, já está morto, né? Só falta assumir que é um cadáver, porque ele causou um retrocesso em todas as políticas sociais, né? Eu acho que eu também encerro por aqui, mas chamo a Ângela para nos dar um relax, e antes, depois do relax angelical, vamos dizer, a catuta, só fiquem mais um pouquinho para eu mostrar o cronograma dos últimos encaminhamentos para próximas rodas de conversa e avisar dos que entraram depois do certificado, ok? Ângela, a palavra está com você, eu agradeço a todos pela paciência e pela audiência, como diz o Faustão.